E já estamos de volta com o Manhã Diversa, agora são 10 horas e 14 minutos. A principal matriz energética brasileira são as hidrelétricas, responsáveis por 64,9% da eletricidade produzida aqui no país. Destaque também para a biomassa e a energia eólica, que ficam em segundo e terceiro lugar no ranking, respectivamente. E o Brasil é um dos países mais beneficiados pelo relevo e localização no mundo, o que proporciona uma imensa facilidade na hora de produzir a própria energia, até energia nuclear a gente produz. E com tantas mudanças climáticas nos últimos anos, surge uma dúvida. Será que o Brasil tem capacidade de produzir energia além da hidrelétrica? Sobre essas e outras dúvidas, a gente conversa agora com o engenheiro elétrico e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, André Marcato. André, seja muito bem-vindo, um prazer te receber aqui hoje. Obrigado, Roberto, obrigado, Mari. Prazer estar aqui, todos os telespectadores, tanto da televisão quanto das mídias, né? Para a Universidade Federal de Juiz de Fora é muito importante estar aqui no programa. A propósito, o nosso reitor, o professor Marcos Davi, que esteve aqui, manda um abraço para todos os telespectadores. Muito obrigada, e fica o convite para voltar mais vezes. É sempre um prazer abrir a porta para a universidade. E na contramão de todos esses dados que a gente já passou aqui, ou seja, o Brasil é uma potência energética mundial, na contramão disso, nos últimos 5 anos, o custo de energia elétrica brasileira aumentou 47%, de acordo com dados da Abrace. Sendo assim, o Brasil tem a segunda conta de energia mais cara do mundo. A gente fica apenas atrás da Colômbia. Explica então quais os motivos dessa coisa um pouco contraditória, né? Essa é uma questão que todos nos abordam, né? Porque realmente a gente tem, em relação aos outros principais países do mundo, a nossa matriz energética para a geração de eletricidade, ela é composta basicamente por energias renováveis, principalmente a geração proveniente das usinas hidrelétricas, né? Que a gente usa a água, né, que está disponível nos reservatórios, né, nos rios, para geração de energia elétrica. Então, realmente, isso aí causa uma controvérsia, né? Por que a nossa energia é tão cara? Então, existem 2 aspectos, assim, na realidade 3 aspectos importantes. O primeiro são a questão dos impostos, né? Então, a gente tem impostos, tanto federais, né, o PIS, o COFINS, impostos estaduais, que é o ICMS, e também tem os impostos municipais. O municipal, basicamente, é aquela taxa de iluminação pública, né, que a gente paga, né, aparece na nossa conta de energia. E a gente tem os encargos setoriais, que são recursos, né, que todo consumidor paga para diversas finalidades. Então, por exemplo, né, a gente tem uma chamada conta de desenvolvimento energético, que é um percentual que a gente paga, que vai, por exemplo, para os consumidores carentes, onde a gente atende, por exemplo, as áreas isoladas. No Brasil, principalmente na região norte, a gente tem diversos consumidores que estão desconectados do restante do sistema. Então, a gente tem que pagar uma energia mais cara para chegar nesses consumidores. Então, são diversos encargos setoriais. Tem um encargo setorial que, inclusive, é muito importante para a universidade, que é um percentual que a gente paga da nossa conta, que vai para pesquisa e desenvolvimento. Então, é uma série de encargos que o consumidor paga. Fora isso, a gente também tem que ratear as perdas, né? São 2 tipos de perdas. Existe uma perda chamada comercial, que é o que todo mundo chama de gato, né? As pessoas que tentam furtar a energia da rede. E existem as perdas técnicas, que são perdas de energia que ocorrem nos equipamentos, nas linhas de transmissão, nos transformadores, desde que a energia sai, né, da usina hidrelétrica ou termoelétrica que gerou a energia até chegar na nossa casa. Então, existe uma série de fatores, né, que causa realmente esse preço absurdo. E a gente já falou, né, que a principal fonte de energia no Brasil é a hidrelétrica. Explica um pouco pra gente quais são os pontos positivos e negativos desse tipo de energia. A hidrelétrica é realmente uma dádiva assim, que o nosso país tem, né? A gente tem realmente um potencial muito elevado, né, de geração hidrelétrica. O nível de participação da hidroeletricidade, né, na nossa matriz era até maior no passado. Hoje, em torno, né, você disse no início do programa, em torno de 65%. Os principais benefícios, né, que a geração você não tem que gastar nada, né, você não tem que comprar combustível para produzir energia elétrica, né? Então, quais são os principais problemas decorrentes? Normalmente, as usinas hidrelétricas estão situadas aonde? Distantes do centro de consumo. Então, por exemplo, né, a gente tem parcerias com a usina de Santo Antônio, que fica em Porto Velho. Então, olha a distância, né? Hoje é uma das principais usinas, né, do nosso sistema,
como que a gente faz para trazer essa energia até a região sudeste? Então esse é um problema decorrente, né? Então a gente tem o problema que hoje em dia não é tão grande mais, que é a questão do alagamento de grandes áreas, né? No caso da usina de Itaipu, por exemplo, né? Quem é mais velho acompanhou, né? A gente perdeu uma das maiores belezas naturais do país ao construir a usina de Itaipu, né? Que eram as 7 quedas. Então você tem a questão também de alagamento, de perda de florestas, né? Terras indígenas. Então esses são os principais problemas decorrentes, né? E como que você também integra, né? Como é que você despacha essas usinas? Só citando como exemplo a usina de Itaipu, ela fica próxima lá à divisa com a Argentina. A montante de Itaipu, existem mais de 10 usinas, todas em cascata, em rios diferentes. Então você tem que coordenar a operação dessas usinas de forma que a água seja utilizada da melhor forma possível. Então esses são os problemas decorrentes, né? Mas o grande benefício, né, é que a água é um recurso natural que está disponível com abundância no nosso país, né? A logística é complexa e tem esses impactos ambientais que você também levantou, né? E a seca enfrentada no Brasil no último ano mostra que o caminho para uma matriz de geração menos dependente da hidráulica é fundamental. Como que essas coisas elas se relacionam? É uma boa pergunta, Roberta, né? Porque esse é um outro problema decorrente da utilização das usinas hidrelétricas. A gente fica muito dependente do regime de chuvas. Então, quando a gente tem, né, igual o ano passado, a gente atravessou uma seca muito severa, né, em grandes regiões do país, principalmente onde estão grandes reservatórios, a gente foi severamente impactado. Então, existe assim, a gente fica altamente dependente desse regime de chuva. Então, por isso, no Brasil, a gente tem que comparar sempre duas coisas, né? A energia que a gente tem que entregar para o consumidor, então a gente tem uma curva que a gente vai acompanhando, e a capacidade instalada, que são as usinas existentes. Então, no Brasil, a gente precisa ter uma capacidade instalada muito maior do que o mercado que a gente vai atender. Justamente por causa disso, que em momentos em que a usina hidrelétrica não vai ser suficiente, as usinas hidrelétricas não são suficientes, a gente vai ter usinas termoelétricas, eólicas e outras que vão poder suprir essa escassez. Então a gente precisa investir, né, em muito mais usinas, sejam térmicas, hidrelétricas, eólicas e solares, para a gente poder atender o mercado com uma garantia, com uma confiabilidade. E a energia nuclear é um outro tipo de energia, produção energética que a gente tem aqui no Brasil, mas que é alvo de várias críticas. Existe também a argumentação de que a energia hidrelétrica por si só não seria suficiente para conduzir aí a matriz energética do Brasil. Esse é um argumento verdadeiro? Quais que são aí os riscos da energia nuclear? É uma opção viável? Como que é? Isso, decorrente, Mário, do que eu estava abordando, né? Então, se a gente investir somente em geração hidrelétrica, o que vai acontecer? A gente fica sujeito às intempéries aí da natureza. Então é importante que a gente tenha outras fontes. Uma delas é a geração nuclear. Então hoje a gente tem as usinas de Angra 1, né, Angra 2, que ficam, o próprio nome diz, lá em Angra dos Reis, né? Então essa é um tipo de geração que vem assim, aumentando a confiabilidade, assim, o risco o grande problema da geração nuclear igual aconteceu em Chernobyl, né, algumas décadas atrás. Qualquer problema vira um grande problema. Né? Exatamente, mas hoje em dia a gente consegue construir usinas nucleares muito seguras. Mas sempre a gente fica sujeito. A gente vê, por exemplo, na Ucrânia, né? Então, primeiro, a preocupação é, de repente, alguém jogar uma bomba numa usina dessa, que você vai afetar uma grande área. Então, você tem os problemas, assim, decorrentes da nuclear, né? Que ela impacta altamente a saúde das pessoas se acontecer um problema. Então, esse aqui é a grande questão, né? Mas a usina nuclear é uma opção, sim, né? Para a gente ter uma garantia, né? O que vai acontecer? Se falta a hidrelétrica, a gente teria a usina nuclear. E qual que é uma vantagem da usina nuclear? Angra, por exemplo, ela está situada próxima ao Rio de Janeiro, né, na região sudeste, que é o nosso principal centro de consumo de energia elétrica. Então, você consegue gerar energia próximo das grandes cidades, das grandes indústrias, diferente da usina hidrelétrica, que está lá onde estão os principais rios, né, às vezes muito distantes do centro de consumo. Num país, né, igual o Brasil, que graças a Deus, né, a gente tem realmente dimensões continentais, né? Mas a gente tem esse problema. Se a usina hidrelétrica está muito longe, a gente tem que trazer essa energia para os grandes centros consumidores. Eu já vi você comparar a energia nuclear com um avião.
Porque o avião ele é um meio de transporte muito eficiente, com poucos acidentes, mas quando acontece um acidente ele é muito grave. É muito que grave. a usina hidrelétrica é mais ou menos a mesma coisa. A nuclear, né? Isso, a nuclear. Quando acontece algum acidente, que é raro, é algo muito drástico. Então, o receio que existe tem outras questões esse, também, por exemplo, você tem que manter a temperatura do reator, né, em valores assim, aceitáveis. Então, no caso de Angra, por exemplo, ele é utilizada a própria água do mar para fazer esse resfriamento. Então, houve um pequeno aquecimento, que por menor que seja, impacta ali, né, a vida marinha, né, a fauna marinha. Então, tem todas essas questões. E o levantamento da revisão global de eletricidade de 2021 mostrou que ano passado a gente teve o maior índice na utilização de energias alternativas e o total de fontes limpas que geram eletricidade subiu para 38%. Então, além dessas tradicionais que a gente já pontuou aqui, existem outras tantas que talvez sejam mais sustentáveis, né? Quais são as principais aqui que a gente pode destacar no Brasil? Isso é uma outra grande dádiva que a gente tem, né? Tanto a geração eólica, quanto a geração solar, né, que são os painéis fotovoltaicos. Então, a geração eólica a gente tem aproveitado, né, parcialmente. Hoje, a nossa capacidade instalada é em torno de 11% da nossa capacidade instalada, né, para geração de energia elétrica é proveniente de eólica. Só que a gente vai chegar uns 16, 17% em 2030. Isso é realmente muito bom, né, que a gente aproveita a energia dos ventos para poder gerar energia elétrica. Por exemplo, a gente não tem ainda parques offshore. O que são esses parques offshore? Né? Instalados no mar. Então, a legislação para a geração de energia elétrica está avançando e, em breve, a gente vai ter parques offshore, principalmente na região Nordeste, que tem um potencial muito grande. Então, realmente, isso é muito legal. O problema da geração eólica é que o regime de vento ele é muito instável. Aí, às vezes, acontece o seguinte, está ventando muito, de repente, o vento cessa. Aí o que acontece? Imagina bem que você tem diversos parques eólicos atendendo a região sudeste. Todo mundo está com as indústrias ligadas, nossas residências estão ligadas, né? A TV funcionando. De repente parou de ventar. Repentinamente, né? Todo aquele parque eólico sai. Aí você tem que ter, então, outras fontes para poder suprir isso aí. E aí a hidrelétrica é muito bom por causa disso, né? Porque ali você tem, né, um montante de água armazenado nos reservatórios e a usina hidrelétrica rapidamente consegue retomar esse suprimento. Então, a mesma coisa acontece com a solar, né? Às vezes você tem uma grande usina solar, aí entra uma nuvem em cima da usina, né? Vem aquela nuvenzinha lá em cima do parque solar, ele para de gerar repentinamente. Então, o grande problema, tanto da solar quanto da eólica, é a intermitência, né? Que ela rapidamente sai e entra em operação. Mas a gente tem muito potencial. Uma outra curiosidade interessante em relação à solar, o Brasil ele tem muitos reservatórios que a gente usa para gerar energia elétrica, reservatórios com água. Então a gente consegue, isso é uma coisa que hoje a gente não tem ainda no Brasil assim em abundância, mas vai ter no futuro, é a instalação de painéis solares que vão estar flutuantes. Eles vão estar nos próprios reservatórios, né? E a gente é uma área que não é utilizada, né? É claro que a gente usa para pesca, navegação, lazer, mas se você pegar um pequeno percentual do reservatório e construir usinas solares, né, flutuantes, isso vai ser muito bom, né? E a gente tem esse potencial. Então, a perspectiva é que o Brasil ele consiga ainda aumentar muito, né, a participação de renováveis. Isso é bom em relação, desculpa, estou falando muito, né? Mas é bom em relação aos outros países. São muitas opções de energia, isso é bom demais. Em relação aos outros países do mundo, né? A gente não observa uma participação tão grande de renováveis. Então a gente tem as metas aí, né, de clima, e o Brasil ele consegue atender muito bem essas metas. Isso é muito bom para o nosso país, assim, no cenário mundial, né? Bacana demais. André, a gente vai para um rápido intervalo, a gente continua falando desse assunto no próximo bloco, porque afinal energia, se você está assistindo a gente aí agora da sua casa, é porque tem energia chegando na sua TV, porque tem energia chegando aqui para abastecer nossas câmeras e as nossas luzes, então o assunto interessa a todo mundo. Se você tem alguma pergunta, manda para a gente no nosso WhatsApp, que aparece na tela para você, e a gente volta em instantes. Já estamos de volta, agora são 10 horas e 31 minutos. Hoje nós estamos falando sobre matrizes energéticas brasileiras. E você sabia que o Brasil é um dos países que mais produz energia renovável no mundo? Segundo o Ministério de Minas e Energia, cerca de 85% da eletricidade gerada aqui é renovável.
E quem está aqui com a gente conversando sobre esse assunto é o engenheiro elétrico e professor da UFJF, André Marcato. André, então vamos a mais perguntas. E agora uma pergunta aqui que parece ser meio básica, mas que talvez tenha aí alguma diferença. Existe diferença quando a gente fala de energia renovável e energia alternativa? A gente pode afirmar que elas ambas são energias limpas? Então, quais são as diferenças aí entre essas nomenclaturas? O português, né, é uma língua muito rica, né? Então a gente tem que sempre observar o contexto onde essa informação está colocada, né? Então, muitas vezes as pessoas usam a palavra energia alternativa, né? Só que a alternativa é quando você está se referindo a uma alternativa em relação a outra existente. Então, você pode falar assim, a energia baseada em óleo diesel é uma alternativa à usina nuclear, né? Mas, na maioria das vezes, o contexto que a pessoa utiliza a palavra alternativa é no contexto de energia renovável, né? Energia renovável é quando você utiliza como uma fonte primária algo que você consegue renovar rapidamente, né? Então, por exemplo, até a madeira pode ser uma energia renovável, né? Às vezes a pessoa acha que não, né? Uma térmica baseada em lenha. Ela é renovável porque você consegue plantar novas florestas, né? E reabastecer aquela fonte. Então, as não renováveis, basicamente, são as de quando a gente utiliza combustíveis fósseis. Então, basicamente, o petróleo, né? Então, essas são as fontes, principalmente, né, as fontes não renováveis. Então, outros exemplos de renováveis, né? A hidrelétrica, a solar, a eólica, como a gente falou anteriormente. Então, essas são as principais fontes renováveis que compõem a nossa matriz. Então, outro exemplo interessante é o biocombustível, né, que a gente consegue produzir a partir da biomassa. Então, também é uma fonte renovável. Então, toda energia limpa é renovável, mas nem toda energia renovável é limpa. Exatamente. E o Brasil se tornou o 5º maior produtor de energia solar em 2021, sendo o uso residencial grande destaque. Inclusive, a gente estava conversando sobre isso aqui no nosso intervalo, né? Explica um pouco para a gente sobre esse tipo de energia, quais que são os benefícios e talvez os desafios para a implantação, né, para a maior disseminação desse tipo de energia no país. Então, energia solar, existem dois aspectos, né? Você pode ter grandes parques eólicos, então são investidores que de repente adquirem grandes áreas e constroem, então, parques solares grandes, né? Então, são aquelas, quando você olha aquelas imagens aéreas, assim, com grandes áreas com painel solar. Então, esse é um tipo de investimento. Um outro tipo, que está sendo cada vez mais incentivado no Brasil e no mundo, é o que a gente chama de rooftop, né? De quando você instala os painéis nos tetos, sobre, né, os telhados das nossas residências, que é um outro tipo de geração que está crescendo muito, né? Que é o que a gente chama de geração distribuída. Então, qual que é a grande vantagem disso, né? Você está instalando os painéis solares, os painéis fotovoltaicos, no local onde você está consumindo. Então, é muito interessante isso aí. Você tem uma série de incentivos que a gente pode conversar mais adiante sobre isso, né? Então, é muito interessante, apesar de aparentemente ser caro, mas existem diversos incentivos e vale muito a pena a instalação de painéis fotovoltaicos nas residências. E é um preço que você paga para depois você não pagar, por assim dizer. Né? Exatamente. Então, hoje em dia, de acordo com o valor da sua conta de energia elétrica, então a gente pode fazer alguns exemplos. Digamos que a pessoa pague aí 500, 600 reais de conta de energia elétrica. Uhum. Então, ela consegue, por exemplo, fazer um financiamento, existem diversas linhas de financiamento, e ela vai pagar, por exemplo, a instalação de painéis fotovoltaicos na sua residência em torno de 16 mil reais. Aí a pessoa pode pensar assim, não tenho esse recurso. Só que você faz um financiamento, vai ficar durante 4, 5 anos pagando o mesmo que você paga pela sua conta de energia elétrica, esses 500, 600 reais, mas depois você não vai pagar praticamente mais nada. Então, realmente vale muito a pena esse tipo de investimento. Quanto maior for o consumo, então você tem, por exemplo, alguns comércios que demandam, vou dar um exemplo aqui, que está no dia a dia das pessoas, né? Uma padaria, né? Geralmente a pessoa tem um consumo alto. Então, vale a pena a instalação de painéis solares, vai ter um investimento, obviamente, um pouco maior, mas isso vai ser recuperado, né, em pouco tempo. Para pessoas, por exemplo, que vivem em locais muito quentes, que ficam com o ar-condicionado ligado o tempo todo, tem ali o sol também esquentando, né? E acaba compensando. Minha mãe é um exemplo, mora em Governador Valadares, numa cidade que é muito quente. E ela fez a instalação dos painéis solares e ela viu, assim,
uma queda muito grande e é isso. Ela usa ar-condicionado o dia todo, então é um gasto muito alto que acaba que uma coisa compensa a outra, né? Isso. Tem desvantagens, assim, mas isso a gente está muito distante de acontecer. Mas já aconteceu em alguns países, por exemplo, como a Alemanha. O governo incentivou tanto a instalação de painéis solares que é o que acontece. Às vezes, durante o dia, você tem tanta geração que é maior do que o consumo. Aí você tem dificuldades, né, de coordenar o despacho para poder atender aqueles centros. Mas a gente aqui no Brasil ainda está muito distante disso. Então, realmente hoje em dia, o que eu diria é o seguinte, são só benefícios. Com certeza. E outra energia que também tem grande potencial no nosso país é a eólica. Como que está o desenvolvimento? Existem também incentivos para esse tipo de energia? A gente viu que a solar está crescendo muito no aspecto comercial, residencial. A eólica segue isso ou é feita mais para outros tipos, outros casos? A eólica são basicamente os grandes parques. Então você tem que pegar, identificar regiões no país. Então existem diversas regiões. Hoje em dia, principalmente na região Nordeste, embora a gente tenha, por exemplo, um grande parque aqui em Minas Gerais, e você faz grandes parques eólicos. Mas também, e tem a questão do offshore que eu falei, né, que é a geração no mar. Então a gente tem realmente esse tipo de incentivo. Então no Brasil isso está crescendo cada vez mais. E outra opção também é o gás natural, né, que é responsável por quase 10% do consumo natural de energia, mas talvez muita gente não conheça. Para que ele é usado? Como que é o gás natural? O gás natural, ele é basicamente um derivado da extração do petróleo. Então, normalmente quando você, lá na região do pré-sal, por exemplo, quando você extrai petróleo, existem grandes bolsões de gás natural. Então, a gente transporta esse gás natural através tem várias formas, né, para o continente, e você distribui isso aí para as indústrias consomem, e as residências e também as usinas termoelétricas. Então hoje, 50% do nosso gás natural, ele é direcionado para as usinas termoelétricas que vão produzir energia e atender também da mesma forma que as hidrelétricas. Esse é o mesmo gás que tem em alguns condomínios, por exemplo, que abastecem o chuveiro, que vai direto por encanamento. Exatamente. É claro que existem, às vezes, tecnologicamente, alguma diferença, né? Mas que existe um beneficiamento desse gás, né? Mas, em linhas gerais, é esse gás. E a gente recebeu participação do pessoal de casa que está acompanhando a Manhã Diversa, dessa vez do Vitor Silva, de Juiz de Fora, que ele perguntou o seguinte: o etanol seria uma alternativa mais eficiente aos carros elétricos, já que em muitos países a energia que abastece os carros elétricos é proveniente de combustíveis fósseis? A grande questão é o seguinte, né? O carro elétrico, a grande vantagem é que você vai usar uma usina hidrelétrica, ou termoelétrica, ou eólica, ou solar, igual a gente falou, e a usina ela tem uma eficiência muito grande. Então você vai usar esses combustíveis, né? Pode ser o biocombustível, pode ser qualquer um desses, né? Para poder gerar com uma eficiência muito grande e utilizar no abastecimento do carro elétrico, né? Então, o carro elétrico ele seria mais eficiente, né, do que o etanol. A gente tem, por exemplo, desvantagens em relação... Qual que é o problema do biocombustível, né? Ele é muito bom porque ele polui menos, então ele impacta menos o efeito estufa, por exemplo. Mas para você gerar o biocombustível, você tem que ter um plantio de grandes áreas. Então, aí você lembra de quê? Desmatamento. No processo, né, de plantio de grandes áreas de milho, por exemplo, você tem também emissão de gases. Então, eu diria, né, que é uma grande tendência a utilização de carros elétricos. Uma coisa que me entristece muito, né, que eu acho que o Brasil, a gente falou aqui de geração eólica, geração solar, agora o telespectador trouxe, né, o assunto do carro elétrico, é que o Brasil ele perde grandes oportunidades de estar gerando a própria tecnologia para esse tipo de carro elétrico, painéis fotovoltaicos. Hoje, por exemplo, a gente importa os painéis fotovoltaicos. Os carros elétricos, os poucos que estão disponíveis no nosso mercado, os preços são absurdos, né? Então, acho que a gente viu isso, né? A gente viu esse bonde passar, né, alguns anos atrás. Então, a gente poderia ter investido muito mais fortemente na indústria nacional para a gente produzir essa tecnologia. Então, no caso dos painéis solares, por exemplo, a gente tem um equipamento que chama um inversor de frequência, porque a tensão que é gerada no painel fotovoltaico é uma tensão contínua. E a gente precisa transformar essa tensão na forma que a gente consome, que é uma tensão alternada. Esses inversores, eles são importados. Então, isso é uma pena.
E que fica, então, a reflexão para a gente lutar também, para a gente conseguir desenvolver isso aqui no Brasil, né? Exatamente. Para a gente encerrar, então, o nosso bate-papo, né? Existe algum tipo de incentivo ou benefício público, né, concedido a empresas, por exemplo, que instalam energia sustentável no modo de produção? Porque a gente está vendo aí que opções não faltam, né, de modos de produção de energia sustentáveis. Mas existe algum incentivo ou benefício para a gente realmente conseguir ver isso ser mais disseminado? Claro. Então, a gente não teve tempo de falar aqui, mas, por exemplo, a gente tem os chamados consumidores livres. Hoje a gente consome energia, aqui em Juiz de Fora, por exemplo, né, de acordo com o local que você está, Minas Gerais, né, vai ser ou da CEMIG, basicamente, ou da Energisa. Então, você pode se declarar consumidor livre e você tem incentivo se você estiver comprando energia de fontes renováveis. Fora o fato, por exemplo, de que na nossa residência, a gente falou aqui dos painéis que a gente instala sobre os telhados, né? Então, se você gerar mais do que você está consumindo, você pode recuperar essa energia depois. Você tem créditos que depois você consome. O que acontece durante o dia, né? Normalmente as pessoas estão trabalhando, não estão consumindo energia nas suas próprias casas, né? Mas então esse excedente vai estar sendo injetado na rede, aí as indústrias, os comércios vão estar se beneficiando dessa energia, e à noite, quando você chega em casa e vai tomar o seu banho, vai ligar o ar-condicionado, você consegue recuperar essa energia novamente. Então esses são alguns benefícios, mas existem diversos outros. André, muito obrigada pela sua participação. Foi uma verdadeira aula, realmente, e assim, muito interessante a gente expandir o nosso olhar mesmo quando a gente fala de energia no Brasil, porque opção é o que não falta. Então, que a gente consiga investir cada vez mais nessas energias que podem ser mais sustentáveis, né, que podem trazer mais benefícios para o consumidor em si. Então, muito obrigada pela sua participação hoje. Roberta, Mari, TV Diversa, telespectadores, foi um prazer estar aqui. E você de casa, continue com a gente, porque no próximo bloco tem o quadro Um Café por uma História. Agora são 10h43 e a gente volta já já.